Oi, gente, Larissa Daniele aqui, e eu quis trazer aqui algumas recomendações, vamos colocar assim, em relação à psicanálise clínica. Eu vou desde indicar livro, né, e também falar um pouco sobre a questão do tripé psicanalítico. Para começar, a principal indicação, assim, para quem quer autorizar-se, né, pegando esse termo que Lacan nos trouxe, que é autorizar-se analista, a primeira coisa, gente, é a análise pessoal. Inicie a sua análise pessoal o mais rápido possível. E sim, a análise pessoal é algo assim que não é. O analista não faz análise breve, né? O analista faz uma análise aí, um caminho que ele tem que seguir, né? Então, é muito importante a questão da análise. Além de, então, a análise, né? Entra a questão dos estudos, que aí tem vários formatos, vamos colocar assim, mas tem que iniciar a questão da teoria. Outro ponto importante em relação à teoria que eu queria falar, em relação a livros. Mesmo que você, vamos supor que já está se identificando com alguma teoria específica, Winnicott, Melanie Klein, né? A Ana Freud, né, que é a filha do Freud, enfim. É muito importante, né, que você se debruce no estudo do Freud, né, da teoria do Freud em si, antes de você ir para essa outra teoria. Não antes, talvez você possa andar junto, mas não deixa de ler o criador da psicanálise, né, o Sigmund Freud. Aí um livro que eu ia indicar é desse da editora da Autêntica, que é esse da capa rosa. Na onde, por exemplo, esse aqui, ele traz os fundamentos da clínica psicanalítica. Isso eu tô indo mais para um lado de quem já sabe que quer clinicar, né? E quer saber realmente mais um pouco, se aprofundar ou aprender pela primeira vez sobre a técnica. E a técnica, gente, isso para usar na clínica, né? Na praxis que a gente fala. Não para usar em si, tá? Usar em si vai fazer análise pessoal. Enfim, a esse livro aqui, para vocês verem, vou falar um pouquinho do que tem no índice, né? Ele vai trazer esses textos mais da técnica, por exemplo. Ele já começa aqui com o tratamento psíquico, um texto de 1890, né? Eu li ele, gente, é muito interessante. É tratamento psíquico ou tratamento anímico, onde ele vai trazer como, assim, que a gente falar sobre algo pode trazer algum tipo de bem-estar, pode você conseguir organizar aí, vamos colocar assim, as suas questões, pode ter algum efeito, né? Aí vai ter o método psicanalítico, sobre a psicoterapia, sobre a psicanálise selvagem, um texto de 1910, muito importante, que ele vai dar um exemplo de um médico que já vai falando assim, vou colocar assim, né, a opinião dele para uma paciente, um médico que estava se propondo a trabalhar com análise, né, como psicanalista. E ele já vai falando que a mulher estava sentindo isso por causa da falta de aquilo e que era para ela fazer tal ato, que era até algo sexual, se eu não me engano. Aí tem também o texto Recomendações ao Médico para Tratamento Psicanalítico. Ontem eu assisti mais uma aula sobre esse texto. Gente, esse texto de 1912, recomendações, né, ao médico para o tratamento psicanalítico. Inclusive, aqui está falando ao médico porque Freud, que era neurologista, a psicanálise se iniciou ali principalmente com as pessoas da área da medicina, mas inclusive, se não me engano, aqui vai ter sobre análise leiga, no qual ele vai falar que não precisa ser só médico. Geralmente é muito recomendado que, no mínimo, se tenha uma graduação, né? A questão do nível superior. Um outro texto sobre a dinâmica da transferências. Gente, transferência é muito importante dentro da psicanálise, dentro da clínica. Sobre o início do tratamento, lembrar, repetir, perlaborar, 1914. Também um texto imprescindível, a leitura e releitura, né?
Observações sobre o amor transferencial, caminhos da terapia psicanalítica, aqui o que eu falei da questão da análise leiga, conversas com uma pessoa imparcial, 1926. Aqui tem um texto que eu até recomendei hoje, Análise Finita e Infinita, de 1937, Construções na Análise. Então, um livro assim que eu acho interessante ter para quem está começando na clínica é esse aqui, chama Fundamentos da Clínica Psicanalítica, Obras Incompletas de Sigmund Freud, da editora Autêntica, tá? Aí, quando você já estiver indo mais para o lado, escolhendo ali uma teoria dentro da própria psicanálise, eu recomendo muito o Nasio. Não é um texto fácil, ele vai mais para esse lado de Lacan, mas ele traz coisas, né, termos, conceitos do Freud, mas é bem lacaniano, isso para quem está querendo ir para esse lado. Esse livro aqui, por exemplo, chama Como Trabalha o Psicanalista, é do Joan David Nasio, uma coisa assim. Mas eu particularmente achei um livro bem complexo. Se você tiver muito no início, eu não vou ter aqui, peraí. É o livro Cartas a um Jovem Terapeuta. Eu creio que eu tô falando o nome certo. Vou até pesquisar e colocar aqui uma fotinha para vocês verem, que é do Caligares, Contardo Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. Eu creio que esse livro é mais interessante, assim, para quem tá super iniciando. Mas é um livro que vale a releitura. E principalmente para quem tá, assim, sabe, em dúvida. Será que eu quero ser terapeuta? Será que eu quero fazer da minha vida? Será que eu quero clinicar mesmo? É um livro muito, muito rico. Eu li ele sozinha mesmo, né? Leitura solo. Depois eu participei de um grupo onde trouxeram os pontos importantes. Gente, é um livro muito rico, assim, pra gente refletir. O que você tá com essa ideia de querer ser terapeuta, né? E também ele traz umas questões até sobre pacientes, assim, de algumas preocupações que ele tinha no início da clínica dele, que ele traz ali. Ele tem alguma coisa com francês, não sei se ele nasceu lá, Paris, não sei, mas ele é um psicanalista muito conceituado, né? Que ele faleceu, se não me engano, em 2015. Ele era esposo da Maria Homem, que é outra psicanalista bem conhecida. Enfim, mas eu recomendo muito esse livro, Cartas a um Jovem Terapeuta. Comenta aqui se vocês querem saber mais sobre esse livro, que eu vou dar uma olhada de novo, fazer uma releitura e trazer, né, pontos dele. Eu acho que é um livro também bem interessante de se ter. Aí também, para quem está iniciando na clínica lacaniana, um autor muito recomendado é o Bruce Fink. Tem esses livros mais conhecidos, tem um outro da capa branca com laranja, que eu não recordo o nome agora, mas é alguma coisa, eu acho, da clínica. Tem esse que eu tenho aqui que chama Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, que eu até tô lendo ele em grupo. É um livro bem interessante. Esse livro, os livros do Bruce Fink, são muito criticados, porque ele vai, por vezes, colocando muito assim, tem que ser desse jeito. E ele fala que é lacaniano, né, o livro, mas ele vai, às vezes, para uma proposta mais freudiana, né, que tem a questão da, acho que é subversão que se fala, de Lacan, enfim. Então, ele é bem criticado também, tem que tomar muito cuidado, assim, com o que você vê aqui, não precisa ser tudo necessariamente ao pé da letra, mas é um livro, assim, bem interessante, porque ele explica muito bem a questão da clínica, né, em si. Aí os outros, que eu acho que vocês já devem ter visto, os coloridos, não tô com todos que eu tenho aqui, ainda não tenho a coleção inteira, mas tenho alguns desses coloridos. Esse aqui é a Interpretação dos Sonhos, 1900, um livro muito importante. Recentemente adquiri esse, mas não recomendo para quem tá começando. Bem complexo, tô participando de seminários e aí dá para você entender um pouquinho mais, né? Esse aqui, no caso, é dos escritos, e eu comprei também o seminário 11, acho que vai falar dos 4 conceitos, não é conceitos, tem outro nome, alguma coisa, dos fundamentos da psicanálise. Enfim, eu queria recomendar isso, mas assim, eu recomendo muito esse do Freud, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, da editora da Autêntica, e esse que eu tô falando, que eu só li o PDF, que é o do Caligares, Contardo Caligares, que chama Cartas a um Jovem Terapeuta.
Então, continuando comentar essa questão do tripé, né? Primeira coisa é a análise pessoal, não tem como fugir disso. Aí essa questão da teoria, que pode vir junto, se é o seu desejo. E aí, quando você iniciar os atendimentos, né, no tempo oportuno, é a questão da supervisão clínica. Pagar a supervisão clínica, né, seja em grupos de discussão, quando a gente fala que é em grupo, né, seja em grupo mesmo de supervisão clínica, seja individual, é muito importante, é imprescindível, porque na supervisão é onde o analista se coloca ali, né, com muita humildade, para falar como que é que ele está trabalhando, quais são as dúvidas dele, e o supervisor vai trazendo ali os questionamentos, alguma coisa da teoria. Então, geralmente é interessante sempre pegar um supervisor que seja alguém que tenha mais tempo, em tempo cronológico mesmo, mas também talvez lógico, né? Mais tempo de caminhada, assim, né? No tripé em si, para você poder levar seu caso e ser bem conduzido, né? Que mais? Bom, se vocês tiverem mais dúvidas sobre essa questão da psicanálise clínica e quiser compartilhar aqui, acho que vai ser interessante essa troca. Queria só trazer mesmo essas recomendações, fazer alguns comentários do tripé psicanalítico. Gente, só para vocês terem uma noção, o tripé dá bastante trabalho. Não é necessariamente o tripé, né, os atendimentos, mas que nem hoje. Eu já atendi de manhã, já atendi agora à tarde, e agora eu vou preparar alguns casos que eu vou levar na minha supervisão clínica. Agora eu tô fazendo desde janeiro, supervisão clínica individual. Os outros anos eu sempre fiz supervisão clínica em grupo. E aí esse ano eu tô fazendo a supervisão individual. Aí você tem todo um preparo, um pensar desse caso. Além de pensar sempre quando você vai atender, né? Um pouco antes, claro. Para a supervisão, aí você pensa mais ainda, principalmente a sua atuação diante desse caso. Vou dar alguns exemplos do que eu levo. A questão de conseguir ver se tem transferência ou não já o caso, né? Porque dentro das entrevistas preliminar, por exemplo, né? Que entrevista preliminar para Lacan, Freud falava nesse tratamento de ensaio, que seriam várias sessões, não tem um número X. Essa entrevista preliminar é o que talvez o paciente vai conseguir entrar em análise. E a gente vê, por exemplo, a questão da transferência. E você, enquanto analista ali com o seu paciente, ou até mesmo depois sozinho pensando no caso, você não consegue, vamos colocar assim, ver, enxergar sozinho se há ou não transferência. Porque você tá junto nesse processo, né? Ali no setting terapêutico, você tá junto. Então fica complexo de ver isso. Então é uma das coisas importantes que eu vejo, que eu levo, no caso, para uma supervisão clínica. Outro ponto muito crucial é a questão do diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial, onde vai ter as estruturas, isso é uma coisa que Lacan propôs, né, a partir do que Freud já tinha trago, se é neurose, psicose, perversão, a princípio, e dentro deles vão ter os tipos. Por exemplo, na neurose, você vai ter a neurose histérica, ou a neurose obsessiva, ou tem uns autores que utilizam a neurose fóbica. E aí você vai ter uma hipótese diagnóstica. O que você, através dessa análise, vamos colocar assim, desse nosso olhar, dessa questão do discurso daquele paciente, a gente vai vendo qual que seria essa hipótese diagnóstica para poder, enfim, conduzir melhor, né, o caso, ou seja, fazer o manejo desse tratamento, né? Então, alguns dos exemplos, assim, mas na clínica também a gente fala na supervisão sobre a questão de dinheiro, dessa forma do pagamento, das quantas vezes na semana ou não. Enfim, gente, é muito rico a supervisão clínica, assim, muito importante levar ali os casos que você estiver atendendo, né? Acho que é isso, assim, que eu queria recomendar para vocês. Esses livros, a questão do tripé, da análise pessoal, da teoria. Outro ponto também rapidinho, agora eu lembrei, que é interessante compartilhar, né? É que eles falam assim também que a clínica
Acho que é assim, vamos ver se eu vou acertar. A clínica, ela precede a teoria, né? A praxis. Ou seja, conforme, né, for o tempo de você atender, de você se autorizar, você já está ali numa formação psicanalítica, né? Conforme for o tempo, você vai vendo que cada caso, como é muito singular, muito único, cada caso você vai se havendo, sendo atravessado, né? A gente gosta muito desse termo, ser atravessado, por alguns conceitos, assim, que você vai precisar revisar, algum conceito, que nem estou indo mais agora para o lado de Lacan, alguns conceitos que é muito diferente em relação a Freud, e aí você vai se haver com aquilo. Você tá atendendo ali, mas você já corre para teoria, você já corre para grupos, você já corre para livros, você já corre para algum par para você conversar, né? Para você se haver também com isso. Então, por isso que eles falam que a clínica antecede, acho que é assim, a teoria. Mas não que não caminhe junto, continue estudando, porque tem coisa para você estudar, viu? Para quem quer se haver com isso mesmo, né? Quem quer seguir aí nessa ocupação da psicanálise clínica. Certo, gente? Foi um prazer compartilhar com vocês. Não sei se já me apresentei no início, eu sou a Larissa Daniele, eu estou atendendo mais ou menos uns 2 anos, porque antes teve esse estágio, né, vou colocando com aspas, porque a princípio eu iniciei com um curso livre na psicanálise clínica, e lá a gente tinha que, depois da teoria ali, do que eles colocavam para nós, depois da análise pessoal, o mínimo lá que eles pedem, mas é muito importante continuar, eu, pelo menos, particularmente, continuei minha análise pessoal, você atender pacientes da clínica social, e aí você tinha sim a supervisão clínica de um professor muito mais experiente. Então, se for contar esse tempo também, porque eu atendi mais pacientes do que eles pediam, né? Pedi um pouco mais, aos poucos, fui aumentando, em torno de 2 anos e meio, 2 anos e meio, que eu estou aí nessa caminhada da clínica, né? Estudar, nós estamos em 2024, desde o final ali de 2019, início de 2020, mas assim, eu me empenhei mais ainda na minha análise pessoal também, porque eu tive, e foi até assim que eu conheci a psicanálise, porque eu também tive a questão de depressão, de ansiedade, diagnósticos de psiquiatra, né, psicológico também, que utilizo o DSM, e aí eu fui me haver com minhas questões, como assim, depressão, o que é isso, tomei medicamento, fiz outros tipos de terapia, até chegar na análise pessoal e simplesmente se encantar e se apaixonar, e tanto que quis estudar também isso e quis mudar de área, porque eu tenho a formação em engenharia ambiental e sanitária, é um nome gigante, mas é a engenharia, que é uma área bem diferente, exatas, né, mas é muito isso, eu tinha quando eu entrei na faculdade, 19 anos, então a gente, mal agora, a gente sabe o que a gente quer, o que a gente acredita ou não, imagine naquela época, né? Então eu formei em engenharia, até trabalhei em laboratório de saneamento, foi até aí que eu tive a questão da depressão, mas aí conheci a análise para me tratar e quis estudar também, mas desde então não parei, tanto que eu me envolvi por causa das minhas questões, mas tanto porque eu entendi, compreendi a importância do tripé psicanalítico, a importância de estudar a teoria, de estar em análise pessoal e de levar os casos na supervisão clínica. Então, foi uma coisa, é uma caminhada, assim, contínua, né? É uma caminhada importante para essa formação enquanto analista. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer análise pessoal comigo, vou colocar o número aqui em cima. Esse número é só o WhatsApp, né? Meu WhatsApp business, para vocês falarem comigo, perguntarem as suas dúvidas, do que é uma análise, para que serve, tá? Manda para mim, coloca aqui, inclusive, nos comentários, acho que vai ser interessante se compartilhar de vocês essa troca. Vou ver se eu trago vídeo sobre isso, das dúvidas que vocês tiverem, né? E é isso, tá bom, gente? É uma alegria estar aqui falando desse tema, porque esse tema eu amo demais, psicanálise clínica, gente. Um abraço para vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo.